Programa Revista Rural, um oferecimento. Campineus, uma safra de benefícios para você colher bons negócios. Compre produtos Iara e acumule pontos. Só quem tem Iara tem boa colheita. Consórcio Jacto, condições especiais para você conseguir seu equipamento zero. Olá, como vai você? A gente está bem animado e tenho certeza que vocês vão gostar do que a gente trouxe para o programa de hoje. Confira só! Diversificação é lucro certo no sítio. A ameaça da cigarrinha do milho. Programas de melhoramento genético do gado zebuíno. Abelhas ajudam na produtividade do cafezal. Criar truta é possível e é bom negócio. E orquestra em dose dupla no final. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Diversificar as atividades é uma boa maneira de aumentar os ganhos com a propriedade. Isso é o que vem acontecendo com vários pequenos produtores no estado de São Paulo. Garantir renda o ano todo em pequenas propriedades é sempre um grande desafio. Mas os produtores da região de Peruíbe, no estado de São Paulo, encontraram na diversificação das atividades uma forma de superar o problema. Com o apoio e orientação da CAT, produtores como Carlos Alberto e seu filho Cauê descobriram novas possibilidades de negócio muito além do cultivo de banana e aumentaram a rentabilidade do sítio da família. A gente está na propriedade do Sítio do Coxinha. No caso, eu tenho a minha criação, né? Eu tenho uma com base familiar. O histórico do sítio é mais a parte da banana, né? A gente já teve produção de banana, que a gente tem até hoje, só que é uma quantidade menor, né? A gente também trabalha com turismo rural e, por fim, agora essa parte de granja, que na verdade é meio que uma inovação. Recentemente, eles decidiram apostar na produção de ovos e, sob a orientação dos técnicos da CAT, implantaram desde o início práticas sustentáveis de criação, focadas no bem-estar animal e no aproveitamento racional dos recursos. Nós aqui trabalhamos com o sistema caipira. O que é o sistema caipira? O sistema caipira é onde as aves são mais livres ou pelo menos livres de gaiola. Aqui eu tenho como base a criação de poedeira, geralmente ela é marrom, né, em sua grande maioria. E eu trabalho com alimentação mais vindo da orgânica. A gente primeiro começa na ração, né? A gente tenta manter uma linha mais natural possível, né? A segunda, a gente tenta deixar a água livre, corrente o dia inteiro. Como a gente tem uma quantidade de água aqui na propriedade em abundância, as aves conseguem se manter um pouco mais resfriadas de acordo com a água que é mais fresca. Então, através da absorção da água, ela consegue manter uma qualidade melhor de vida, né? E a gente diversifica a ração para elas não ficarem longos períodos sem o alimento, né? E a gente controla um pouco na iluminação artificial natural, dependendo da exposição solar. A gente fez os puleiros para deixar o máximo, assim, mais próximo do natural, né? Do que eles viveriam, que seria o habitat natural. E a coleta também não é tão invasiva. A gente vai coletando 2 vezes por dia, a galinha sai do ninho, deixa lá, a gente vai coletando e vai indo. E o sistema caipira é o sistema de criação. Não é, por exemplo, se você pegar uma galinha e você falar, não, ela é caipira e você criar numa gaiola, ela não é mais caipira.
Você não pode fazer isso. Então, o sistema, o que é o caipira é o sistema de criação. Nós temos também a parte aberta, né? Que a gente tem os galpões que a gente deixa a ave pastar. Não temos muito problema não, elas ficam geralmente bem tranquilas, bem à vontade no campo. Muito do que eu sei hoje eu agradeço a CAT, né? Porque foram através dessas informações, algumas cartilhas que foram importantes para o desenvolvimento da ração, para o desenvolvimento do galpão em si, né? Então isso tudo tem me ajudado muito. O Cauê entrou com a produção de ovos caipira, é uma coisa que deu certo, ele conseguiu o mercado, ele também, além dele absorver o conhecimento que a gente passa, ele é um autodidata, ele aprende sozinho, ele corre atrás, então assim, e para manter essa família aqui presente, todos juntos, você precisa ter atividades para isso, né? E a diversificação da propriedade, eles correm menos risco, né? De entrar dentro de algum problema de sazonalidade de preço de outros produtos, né? Eles conseguem agregar valor também no turismo rural, que é uma outra atividade que eles têm aqui, né? E manter a família unida, né? A família trabalhando junto, a sucessão familiar aqui. Eles participam de capacitações, nós já fizemos análise nas bananas aqui para detecção de fusarium, uma série de coisas, análise de solo, né? E o que mais? Participa de protocolo, participa de políticas públicas, eles têm entrega no PNAE, têm entrega no PAA, são pronafianos, né? Então, todas as atividades que a gente pode oferecer para eles dentro de conhecimento que cabe a nós, quando a gente não tem esse conhecimento específico, a gente procura outro técnico da CAT que possa fornecer esse conhecimento, né? Mas saber produzir bem não é o único obstáculo a ser superado. Para conquistar espaço, sendo um pequeno produtor, é preciso saber também como o mercado funciona e estar pronto para unir forças quando necessário. O agricultor não pode estar sozinho, ele tem que estar organizado, ele tem que estar com a documentação regularizada, para que tudo isso possibilite ele acessar as políticas públicas, para que ele tenha condições de, num grupo organizado, eu não digo que seja uma associação, uma cooperativa, não, um grupo informal mesmo de agricultores, poder atender um grupo de consumidores, poder participar de uma feira de produtores rurais, é justamente o consumidor ter acesso ao alimento direto do agricultor. Os resultados saltam aos olhos, levando a pequena propriedade a um novo patamar, enchendo o produtor de orgulho e satisfação. 2000, mais ou menos, que começamos a CAT trabalhar com a gente e fomos fazendo esse serviço, PAA e o PNAE. Até hoje eu estou fornecendo a merenda escolar aqui em Peruíbe. Esse ano passado pegamos Santos, Praia Grande, pelo PNAE e tudo. E estamos aí, sempre nessa luta aí, você entendeu? Nós estamos aqui numa propriedade que a gente entende ser assim bem exemplar, um modelo, porque ela agrega a questão do turismo rural, da sucessão familiar, da diversificação, né? Nós passamos aqui pela parte de avicultura, do turismo rural, de SAF, né? Que nós temos cacau, banana, café, citros, enfim, é uma propriedade que a gente entende que pode ser encarada como um modelo a ser seguido. A cigarrinha é uma grande ameaça à saúde da lavoura de milho. Uma especialista da Fundação MT ensina a evitar e combater essa praga. A cigarrinha do milho é considerada uma das pragas mais severas que existem na agricultura. Através da sucção das seivas das plantas, ela transmite vírus e molicutes do enfesamento do milho. No Brasil, sua infestação tem aumentado em diversas regiões, chegando a dar até 70% de perdas nos milharais. Quanto maior a oferta de áreas com plantios de milho nós tivermos durante todo o ano, vamos ter com consequência um aumento nessa população de cigarrinhas no ambiente.
O ideal é que se tenha um período de entre-safra sem plantas de milho na área. Para isso, nós precisamos ter um bom manejo de plantas tigueras de milho, que são responsáveis pelo aumento da população. É importante também que se tenham plantios sincronizados na cultura do milho, e não os sucessivos, pois a cigarrinha se desloca através deles. Todo plantio de milho ele deve ser monitorado desde o período da emergência e realizado o controle, desde o início do desenvolvimento dessas plantas. Mas esse controle ele deve também ser estendido ao longo do ciclo da cultura do milho. Então, todo momento é importante que se maneje a população de cigarrinhas. Esse manejo deve ser feito com tratamento de sementes, com produtos químicos e também produtos biológicos. Outro ponto fundamental é que esse controle seja regional, ou seja, todos os produtores de uma determinada localidade devem fazer o manejo, uma vez que a praga se desloca voando entre as áreas e ocasiona problemas para todos daquela região. O uso de híbridos tolerantes é uma outra ferramenta para manejo dessa população de cigarrinhas, evitando perdas na cultura do milho. No entanto, da mesma forma, o manejo deve ser realizado controlando populações desse inseto, que vão sobreviver, vão se reproduzir da mesma forma nessas plantas tolerantes e também vai ocorrer o enfesamento nessas plantas. No entanto, não teremos um sintoma dessa doença e a perda que é visível nos híbridos onde não temos a tolerância. Você que está assistindo nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clique no joinha e se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, especialmente para você. Mesmo num país tropical como o nosso, em algumas regiões, a criação de trutas pode ser uma boa opção de negócio. O peixe, originário de clima frio, ganhou de vez o gosto do consumidor. Para o produtor que quer mexer com piscicultura, mas vive em regiões mais frias no Brasil, trabalhar com espécies mais comuns e tradicionais, como a tilápia, por exemplo, é um grande desafio. Nesse contexto, criar trutas, que há 70 anos estão no país, pode ser uma opção bastante viável. A truta é um animal, não é brasileiro, Ele foi introduzido de regiões frias e regiões temperadas. Então, a primeira vez que a truta veio para o Brasil, ela veio da Europa, principalmente da Dinamarca, e foi introduzido para povoar os rios da Serra da Mantiqueira, que nós tínhamos uma fauna muito pobre. E com isso ele foi trazido e ao longo dos anos e foi se desenvolvendo e estabelecendo. Então foram sucessões, introduções ao longo de muitos anos. E a truta só, digamos assim, o ideal dela para a reprodução é em torno de 10 graus. Mas no Brasil ela cresce bem de 13 a 17 graus de temperatura. Então os locais de reprodução de truta no Brasil são limitadas. Porém, nós temos uma criação bastante disseminada aqui no Brasil, entre a região sul e sudeste, onde as águas são propícias para ela. Para qual perfil de produtor, de criador, a truta se torna uma boa opção, uma opção rentável? Para aquele que, por exemplo, tem que ter consciência de que as nossas estruturas são pequenas, locais de altitude, então tem que associar uma coisa turística, tem que agregar valor ao produto para conseguir se manter no mercado, porque o Brasil produz anualmente cerca de 5 mil toneladas de truta. Isso é pouquíssimo, não representa absolutamente nada. E nós temos o Chile do lado, de quem nós importamos muito, E hoje o salmão, o salmonídeo de modo geral, é a maior importação, ultrapassou até o bacalhau em termos de importação para o Brasil. Então, se você imaginar isso, então, o produtor necessariamente tem que saber que tem que ter uma área específica, tem que agregar valor e ele tem que trabalhar em cima associando o turismo, associando o pesca e pague, oferecendo um diferencial no produto. Não é só um animal de corte,
para consumo. Ele tem que ter algumas outras opções na sua propriedade. Para a criação dessa espécie que é mais de inverno, né, de temperaturas baixas, como você disse, é possível fazer um misto de criação no mesmo lugar, na mesma propriedade, na mesma fazenda? Durante o verão se criar, por exemplo, uma tilápia que gosta de altas temperaturas e no período de inverno introduzir a truta, é possível fazer essa variação ou não é possível hoje no Brasil? Não, na verdade com truta não, né? Existem assim outras espécies em pesque-pagues de águas quentes que dá para misturar, porém salmônide não dá, porque ela é extremamente exigente em termos de oxigênio, em qualidade de água. Então a água que é ideal para a criação de truta não é ela é ótima para truta, mas a água de saída, de terminação do cultivo de truta, é a água que às vezes é ideal para as outras espécies, em termos de exigências de qualidade de oxigênio, por exemplo. A tilápia, a truta morre na água da tilápia, né? Não só de temperatura, mas por questão de quantidade de oxigênio dissolvido na água. Para começar o trabalho na estação de produção, nos tanques onde os machos e as fêmeas são criados, é preciso fazer uma triagem para separar os indivíduos que estão prontos para a reprodução. Aí eles ficam armazenados aqui e daqui vai sendo triado. Aí você pega o macho e a fêmea, ele é anestesiado, e das fêmeas você tira os óvulos. Você sempre faz um grupo, não é individualizado para minimizar as diferenças, tá? Então você pega cada fêmea e analisa os ovos, mas os machos, nós usamos um grupo de 4 e 5 sêmens de macho, misturamos para fazer a fertilização, tá? Então esse é o procedimento de rotina. Aí o Antônio Donizete e o Luiz Roberto vão mostrar para vocês o passo a passo de como funciona a produção. Ó, ele retira os animais aqui, tá? Coloca no anestésico, espera ela acalmar. Quando ela acalma, ele retira um a um. Essa é uma fêmea. Ela tem muito muco, então geralmente a gente limpa com uma toalha para tirar o excesso, ó. E ele está tirando os ovos. Ele avalia um por um se a qualidade do ovo está boa, para poder juntar os grupos de fêmeas. Ele usa aquela pinça para retirar os que não estão bons ou estão mortos. Esse lote está bom, né? Então ele tirou só alguns animais ruins e ele vai colocando ali, ó. Um detalhe importante da espécie é o tamanho dos ovos. Enquanto os de peixes nativos e marinhos são pequenos, os da truta medem em torno de 0,5 milímetros, o que permite ao alevino, após a eclosão, já comer ração. Já em termos de quantidade, uma fêmea coloca cerca de 2.000 ovos por quilo. Neuza, a desova foi feita mais ou menos 10.000, né? 10.000 ovos aproximadamente. O que o Luiz vai fazer agora? Qual que é o próximo passo? Ele vai fazer a fertilização. Nós tiramos ovos de 5 fêmeas aproximadamente, né? Tem uns 680, 700 gramas, dá uns 10.000 ovos. E aí agora ele vai colocar uma parte do sêmen de 4 machos que está homogeneizado. Ó, ele cobre por cima, devagarinho. Esse processo pode ir mexendo com calma. Isso, tá? Homogeniza bem para misturar bem o sêmen com os óvulos. E aí ele adiciona água para ativar, para fazer a fertilização. A fertilização acontece com a presença da água aqui no caso, tá? Aí ele mistura bem, devagarinho, sempre, que é uma fase muito sensível dos óvulos, tá? Vocês viram que os ovos são bastante grandes para as outras espécies, em relação às outras espécies, ela tem de 0,5 mais ou menos milímetros, tá? Ó, ele coloca, deixa assim bem devagarinho, e aí aguarda uns 20 minutos para que ocorra a fertilização, tudo certinho. Enquanto esperávamos dar os 20 minutos, o Luiz aproveitou a oportunidade para explicar as principais diferenças entre a truta macho e a truta fêmea. A fêmea, ela é bem arredondada, né? A cabeça também arredondada, e ela, pode ver que ela é bem mais alta do que o macho. O macho, ele é como se fosse uma tábua comprido, a cabeça afunilada, e ele tem como se fosse um cachimbo
que dá a diferença de você identificar só no olhar o macho e a fêmea. Para quem quer começar a mexer com truta, a fazer a criação, tem uma indicação de começar pela fêmea ou começar pelo macho? Isso faz alguma diferença? Hoje tem uma preferência. Hoje os criadores preferem a 100% fêmea, porque ela cresce, ela chega no tamanho de consumo, no tamanho de abate de 250 gramas, mais rápido, né, do que a truta mista, que seria o normal. Porque ela, não tendo o macho nesse lote, eles não vão ter competição de comida, né? Geralmente, o lote misto, geralmente tem CC de 40% a 50%. Hoje o lote está dando quase 50% de macho. Então a competição é muito grande, né? E se só tendo fêmea, essa fêmea ela vai chegar no tamanho mais rápido de crescimento, aonde os criadores preferem o 100% fêmea. 100% fêmea, ela chega com 8 meses, ela já estaria no tamanho de abate. E você tendo esse lote misto com macho e fêmea, a competição é maior, é uma média de 1 ano a 1 ano e 1 mês para chegar nesse tamanho de abate. Com a fertilização realizada, chega a hora de fazer a incubação dos ovos. Então, ele fez a fertilização ali, agora ele esperou 20 minutos, ele vai fazer a lavagem dele para retirar todo o excesso, para preparar os ovos para serem incubados, tá? Que ele faz assim, olha assim. Quais são esses excessos? São produtos assim, às vezes que sai de líquido celomático, de coisas que ficaram, o produto que eles utilizaram é uma solução salina que eles usam para melhorar a taxa de fertilização, né? E qualidade de ovo também. É uma lavagem simples. É uma lavagem simples com água corrente do local de produção, tá? Não precisa ser água especial nem nada. Essa incubadora que nós temos é o sistema de gavetas, mas também temos outro tipo de incubadora de tubos que nós adaptamos, tá? Essa aqui é o sistema que a gente tem utilizado. E aqui nessa incubadora ele vai ficar quanto tempo? Ele fica até atingir os olhos, até aparecerem os olhos, né? Que a gente chama de ovo olhado. Dependendo da temperatura, mais ou menos 18 graus, a 10 graus nesse período de reprodução, ele fica cerca de 18 dias até aparecer os olhos. Passados os 18 dias, Neuza, qual que é essa fase? E daqui é que sai a comercialização, então, é isso? Isso. Depois de 18 dias na incubadora, nós fazemos uma triagem, trazemos ela e olha aqui, eles estão, se você olhar num close, eles estão com manchinhas pretas. São 2 em cada ovo que são os olhos. Nós chamamos isso de fase de ovo olhado, então ovo embrionado. É o período ideal para fazer o deslocamento delas para comercialização. Alguns dá para você até inclusive ver que já eclodiram aqui dentro. Tem uns bem pequenininhos, ó, que já saíram do ovo. Aí depois que eles eclodem, depois de mais umas 2 semanas, um pouquinho, 3, eles absorvem o saco vitelínico, eles começam a subir a meada e começam a comer comida. Então elas não precisam de uma fase de alimento vivo, elas aceitam ração desde o começo. Na sequência, depois que eles eclodem, os animais menores estão aqui, para vocês terem uma ideia. Olha, quando eles absorvem, estão aqui. Eles estão aqui nessa fase, olha. Tá? E aí já começa, esse restinho aqui é de ração, já começa o treinamento e começam a se alimentar, tá? E gradualmente a gente vai dando, e nesse período é importante que você arrastoe muitas vezes, tipo assim, a cada 30 minutos é um trabalho bastante complexo, que você tem que dar a ração várias vezes por dia, a cada 30 minutos você tem que dar ao longo do dia todo, tá? O Instituto de Pesca trabalha até a recria. A partir daí, os alevinos são comercializados para aqueles que desejam seguir com a criação do salmonídeo em sua propriedade. A nossa produção anual é estimada em torno de 1 milhão de ovos embrionados, né? E esses ovos embrionados, quem tem interesse, ele liga para nós. Nós abrimos a agenda no mês de fevereiro e daí, dentro desse limite de ovos, a gente faz essa agenda, né? Anotamos o nome e o telefone de contato do interessado e daí, de acordo com o que nós vamos produzindo, a gente vai entrando em contato com esse produtor interessado, né? Então, a nossa produção, 90%
é na forma de ovo embrionado 100% fêmeas, porque para quem engorda as trutas é mais viável e interessante o lote só de fêmeas. Um diferencial que facilita a comercialização e recebimento das trutas está no modo de transporte dos alevinos. Ele pode ser transportado fora da água, né? Então ele não precisa de água para o transporte, porque ele consome uma quantidade muito pequena de oxigênio, então ele vai dentro de uma caixa de isopor. A gente faz uma estimativa, então a gente pesa esses ovos e a gente vende então por estimativa no peso, né? Então o criador ele faz essa reserva, então à medida que a gente vai produzindo, a gente vende esse ovo embrionado. Então ele traz a caixa de isopor, a gente pesa esses ovos, coloca no saquinho plástico e colocamos nessa caixa de isopor com uma manta acrílica e gelo em cima. Então não precisa de água para o transporte. Hoje, quais são os locais, né? Como a gente estava falando, precisam ser locais mais frios, né? De que estados os produtores mais vêm buscar aqui com vocês? Então, os produtores, eles que compram ovos embrionados, as criações deles estão localizadas na região serrana, né? Aqui da Serra da Mantiqueira de São Paulo, Minas, do Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. Esses locais todos com características de baixa temperatura. Sim, daí eles têm uma temperatura de água um pouco mais baixa, né? Então assim, como o ovo já vai estar embrionado, então a temperatura da água pode ser já acima de 10 graus. Normalmente, quando eles levam, a água deles está em torno de 12 a 13 graus, mais ou menos. Atualmente, o maior custo na produção está na ração, mas tudo depende do tipo da criação que é adotada pelo produtor. A maioria deles é uma produção familiar, então tá o marido, a esposa e os filhos envolvidos na atividade. E daí eles moram no local, então daí esse custo é muito variável e difícil até para eu mensurar, e vai depender de cada local mesmo. Por você citar a agricultura familiar, dá a entender que é uma criação acessível, então, a todo tipo de produtor. Sim, é bastante acessível. Se ele tiver uma propriedade em que ele tem uma água que tem um teor de oxigênio, é bastante interessante. Pessoal, então, a partir do momento que o produtor pega os alevinos, ele vai levar para a criação dele, para a fazenda dele. No processo de engorda, quais são os principais cuidados que ele tem que ter no manejo, no tratamento da água, na alimentação em si para a engorda desses alevinos? Na verdade, ele tem que ter, sobretudo, uma equipe bem treinada, né? Porque o manejo é tudo, na verdade. Como a gente trabalha em lugares que nem sempre a água é propícia, o teor de oxigênio não é adequado, então ele tem que ter um olho, pessoa treinada para dar alimentação, para avaliar a densidade melhor pela quantidade de água. Se no período de seca diminuiu a quantidade de água, se distribui melhor os alevinos, diminui a densidade, o manejo de arraçoamento também, tá? Então depende muito de cada propriedade, de cada situação. É importante que o tratador dos animais seja um cara bem treinado, que esteja pronto para fazer esse tipo de atividade. E com todo esse trabalho, Neuza, desde a parte de vocês aqui, né, da recria, da reprodução, a parte da engorda, da parte do produtor para o abate. Hoje no Brasil, o produtor ele consegue ser bem remunerado com a truta? Depende muito da agregação de valor, porque a truta não é comercializada inteira, ela é comercializada pelo menos eviscerada. Se fresca, sim, e depois se você tem ela salmonada, por exemplo, ela tem um valor agregado e um diferencial. E se você trabalha com ela maior, para sashimi, para culinária japonesa, se acaba usando lotes 100% fêmeas e triploides e salmonizadas, né, salmonadas, ela tem um preço diferente também. Então, a defumação é um outro processo que eu acho que é importante. Quem trabalha com a truta defumada, ela consegue, em relação ao preço inicial do produto, algo como quase 5 vezes o produto original. O uso dos ovos na produção de caviar também gera renda aos criadores. Para se ter ideia, no Instituto, o milheiro dos ovos é vendido entre 0,077 e 0,095 centavos a unidade.
enquanto a ova fresca para caviar sai por R$ 130 o quilo. Aí ele processado, ele pode alcançar o valor que você estipular, né? Depende da embalagem que você coloca, da apresentação, do tempo de garantia, como você faz o processamento, tá? Então, essa agregação de valor é importante para sobreviver no setor como produtor. Por não ter em toda a extensão o clima adequado para a criação dos salmonídeos, no Brasil diversos projetos aparecem como ferramentas para o aumento e aprimoramento da produção das espécies. Um deles é a utilização da barriga de aluguel. Basicamente, o que a gente faz é produzir uma espécie A usando uma espécie B como barriga de aluguel. No caso, o que a gente fez foi produzir salmão usando a truta como barriga de aluguel. Por quê? O salmão ele leva em torno de 4 ou 5 anos para atingir a maturidade sexual. Já a truta, em 2 ou 3 anos, ela atinge. Por isso, a gente consegue encurtar, né, criar um atalho aí para não só para assim, produzir o salmão aí num tempo curto, mas também agilizar o processo de melhoramento genético do nosso salmão aqui, que ainda ele não chegou a um nível tão avançado como o salmão da Noruega, por exemplo. Base do rebanho de corte brasileiro, os zebuínos têm boa parte do seu sucesso atribuídos à sua rusticidade, mas os programas de melhoramento genético desenvolvidos pelos pecuaristas também vêm assumindo um papel importante nessa trajetória. Das 200 milhões de cabeças de gado que o Brasil possui hoje, 80% tem sangue zebuíno. Isso mostra a importância do melhoramento genético do zebu ao longo dos anos, já que os 8.000 animais que foram importados da Índia no início da criação viraram um rebanho de 180 milhões de cabeças. Tivemos um ganho fantástico em termos de produtividade, que se deve basicamente à melhoria nutricional, novas variedades, pastagens, enfim, e muito ao melhoramento genético. Então hoje o Brasil produz na metade do tempo um boi gordo do que produzia há 30 anos atrás, com uma carcaça no mínimo 30% mais pesada. Então você tem um ganho de tempo e um ganho de peso. Isso é produtividade. Onde que entra o melhoramento genético nisso? Em tudo, do começo ao fim. Parte importante nessa difusão, os programas de melhoramento genético desde os anos 90 são parceiros dos produtores na coleta de dados e direcionamento dentro das propriedades. Nessa agenda somos todos iguais. A intenção, ou seja, quem se beneficia disso, que é o produtor, é o consumidor, é o país, em última análise, é a indústria, quem se beneficia de qualquer programa. Agora, cada um tem peculiaridades, tem características próprias, enfim, que é uma escolha muito do sistema produtivo. Então é uma escolha mais do produtor em relação àquilo que ele busca no seu criatório. O trabalho de seleção com SEIP no Brasil se iniciou ali no início dos anos 90. Então, na raça Nelore, o SEIP da CFM é o primeiro do Brasil. Naquele momento ali se iniciaram também 2 outros projetos aí trabalhando com raças compostas ou europeias, enfim. E desde então surgiram alguns outros programas. No Brasil hoje deve ter alguma coisa aí em torno de 12 programas de seleção com SEIP, não só na raça Nelore, mas com outras raças também, estão distribuídos pelo Brasil. Alguns trabalham como associações. A CFM é o único no Nelore que trabalha de forma restrita, fechada, até porque foi a primeira. Quando nós começamos com esse trabalho não existiam os programas que estão aí no Brasil hoje.
A produção e o foco em produtividade sempre foram relevantes nos programas de seleção, que são norteados pela fertilidade, o ganho de peso e a precocidade sexual dos animais. Muito olho em produção, muito olho em o máximo de produção de arrobas por hectare. Mas tem sido percebida uma melhoria, e claro que, e aí eu falo pela CFM, aspectos funcionais, visuais, mas funcionais nós nunca descuidamos, nós sempre demos muita atenção, mas temos buscado também uma melhoria fenotípica. O ideal seria que a gente tivesse uma escala aí de 0 a 100, que nós tivéssemos 100 nos dois, mas a produção sempre foi e continua sendo uma prioridade. Eu diria que nós estamos melhorando aí no fenótipo. No sistema produtivo, as questões ambientais também são trabalhadas. Um exemplo disso é a neutralização das emissões de carbono, que efetivamente tem sua realidade mudada a partir do melhoramento genético, que diminui o ciclo e encurta as áreas, além da nutrição, com as pastagens de boa qualidade. Se você agregar melhoria das pastagens degradadas com melhoramento genético, você está se preparando para essa questão de neutralização de carbono e tudo. Então, eu sempre brinco que a carne, nós já provamos que ela é boa. Então, não precisa se preocupar. Agora temos que provar que o sistema produtivo é bom. Então, esse é o passo que o produtor está dando. Mesmo com dados cada vez mais apurados à disposição do produtor, o olhar e a sensibilidade no dia a dia seguem também sendo ferramentas úteis dentro dos criatórios. O conjunto é importantíssimo. As coisas não são desconectadas. Eu não acredito só na seleção por números e também não acredito só na seleção no olho. Eu acredito que a combinação dos dois é extremamente importante e é isso que nós temos procurado fazer na CFM cada vez com mais qualidade, buscando mais eficiência. Então, nós trabalhamos selecionando e levantando um monte de informações na fazenda. Todas essas informações são passadas para a USP. A avaliação genética é realizada por eles e com base nesses números, com o que eles nos retornam, nós voltamos na fazenda e fazemos uma nova avaliação visual. Então a gente acredita que o conjunto da obra, esse monitoramento constante é extremamente importante e é o que tem feito nós evoluirmos. Em constante movimento, os programas de melhoramento têm na genômica os próximos passos nas pesquisas. Nós implementamos a genômica nas nossas DEPs em 2020, quer dizer, é uma coisa relativamente nova aí que aconteceu nos últimos 3 anos. Mas mais uma vez, isso não faz com que nós fechemos o olho para a seleção por DEP, para o levantamento que nós fazemos na fazenda e no visual, nessa avaliação visual que a gente acha que também é extremamente importante. Então, o conjunto dessas 3 informações e agora aonde nós vamos conseguir chegar com a genômica é difícil de dizer. O que a gente quer é utilizar isso como ferramenta para ser cada vez mais preciso, para ser cada vez mais assertivo, para cada predição do que a gente disser que pode acontecer com determinado animal, realmente ela se concretize com muita precisão, com muita acurácia. As abelhas são grandes parceiras do produtor rural, não apenas na produção de mel, mas também como auxiliares na polinização de algumas culturas, como o café. Confira a reportagem. Colocar abelhas em meio ao cafezal é um tanto quanto diferente e soa até estranho, não é mesmo? Mas para o pessoal da Agrobi, startup especializada no agro, isso significa melhorar a produtividade e a qualidade do café. Fundada entre 2016 e 2017, a Agritech junta os criadores com os cafeicultores para fazerem a polinização assistida. O produtor rural que necessita de abelhas para conseguir melhorar a produção dele e a qualidade da lavoura dele, desses produtos, dos frutos e grãos da lavoura dele,
ele pode solicitar esse tipo de serviço e a gente consegue levar essas abelhas lá para a lavoura para conseguir realizar esse serviço. Junto com esse serviço oferecido, a Agrobi também desenvolveu uma plataforma digital que a gente consegue gerenciar todo o processo dentro dessa plataforma, desde a escolha das áreas até a seleção das melhores abelhas e a busca por essas abelhas, até a instalação, retirada e, posteriormente, a colheita dos resultados. Realizando o serviço em frutas e outras culturas como o girassol, a soja e a canola, no café a atuação acontece com as variedades arábica e conilon. E a técnica tem unido setores que antes não se davam tão bem. Hoje, a gente tem um conflito de interesses, muitas vezes, entre criadores de abelha, que querem produzir mel, produzir o própolis, e com os produtores rurais, que podem estar realizando algum tipo de manejo que pode vir a prejudicar essas abelhas. Então, com o serviço de polinização aplicada, a gente consegue unir essas duas partes, levando essas abelhas com segurança para dentro da lavoura, e o produtor ele acaba se beneficiando desse serviço com aumento de produção e melhora da qualidade. A polinização assistida já é utilizada nos Estados Unidos e em países da Europa há algumas décadas. No Brasil, ainda é novidade, principalmente quando pensamos na cafeicultura. E mesmo assim, já registra bons resultados. Na safra passada, nós conseguimos uma média de aumento de 17% na produção, isso falando para o café arábica. Para essa safra, a nossa média já está em 18% na produção. E a gente também tem conseguido algumas melhoras na qualidade desse café, tanto em pontuação de bebida, como na diminuição de grãos moca, por exemplo. Para entendermos melhor como funciona na prática, Diego explica que a planta do café realiza autopolinização. Mas existem algumas flores que permanecem para a polinização cruzada. E isso, dependendo da cultivar, pode variar de 10% até 20%. Então a abelha ela consegue atuar exatamente nesse ponto. Ela fazendo a visitação nas flores em busca de pólen e de néctar, ela vai acabar se sujando de pólen e leva esse grão de pólen de uma flor para outra, realizando a polinização cruzada. E aí, quando você realiza essa polinização cruzada, as flores elas conseguem, então, gerar esses frutos. Um dos grandes desafios desse trabalho é conciliar a presença das abelhas nas lavouras com as próprias atividades que os produtores precisam fazer dentro das áreas. As abelhas elas precisam permanecer o menor tempo possível, mas a gente tem que extrair o máximo do potencial desse tipo de serviço. Então as abelhas elas chegam um pouco antes das flores abrirem, daquela florada principal, e aí elas vão embora logo após as flores murcharem. A florada do café é uma florada rápida, que dura ali cerca de 5 a 7 dias no máximo. Ou seja, as abelhas elas permanecem na lavoura em torno de 10 a no máximo 15 dias. A segurança das abelhas é uma questão muito importante. Por isso, na análise feita antes de qualquer parceria, pontos como proximidade com água e presença de sombra entram na conta. Quando a gente faz esse tipo de serviço, a gente precisa ter um controle de todas as atividades que vão ser realizadas dentro da área durante aquele período e que tipos de produtos foram aplicados recentemente antes das abelhas chegarem. Mas isso daí, toda essa gestão é feita juntamente com a nossa equipe técnica e a equipe responsável da fazenda para garantir a segurança das abelhas dentro dessas áreas. Dentro do café arábica, principal variedade atendida, a espécie utilizada é a abelha do mel. Mas em alguns casos, também são inseridas as sem ferrão. Além disso, o cálculo da quantidade de abelhas na fazenda é baseado em dados científicos e, claro, na experiência que a startup já possui. O número de colmeias para dentro de uma fazenda, ele vai depender exatamente de qual essa mescla de espécies que a gente vai estar realizando ali dentro da fazenda. A gente também leva em consideração alguns outros pontos, como, por exemplo, se aquele talhão que a gente vai trabalhar, ele está em ano de alta ou ano de baixa,
o tipo de variedade, o espaçamento e, consequentemente, a população daquele talhão. Mas, hoje, o que a gente tem trabalhado é uma média de 4 a 6, 7 colmeias por hectare. Com o desafio de produzir mais dentro da mesma área, a polinização auxilia na redução da pegada de carbono, consumo hídrico e consumo de insumos por tonelada produzida. E daqui para frente, a meta da Agritech é atender cada vez mais o produtor de café do Brasil. Na safra de 18/19, nós fizemos alguns testes experimentais e trabalhamos em menos de 10 hectares para poder ver como que as lavouras respondiam a esse tipo de serviço. Já na safra de 19/20, nós ampliamos essa área para algo em torno de 130 hectares, distribuídos em mais de 20 áreas de café arábica. Nessa safra de 20/21, nós trabalhamos em 400 hectares distribuídos em 30 áreas de café arábica e nós estamos atuando nas principais regiões produtoras dessa cultura no país, que é o Cerrado Mineiro, sul de Minas e a Alta Mogiana Paulista. Com a crescente presença no mercado, para a safra 2021-2022, a Agrobi espera quintuplicar o atendimento, passando dos 2.000 hectares de café. E a OPVC está de volta esta semana. E não está sozinha não. Para o show de hoje, ela trouxe uma convidada muito especial. É hora da viola chorar! Alô, meus amigos da Revista Rural. Aqui é a Orquestra Paulistana de Viola Caipira. Estamos aqui para vocês gravando mais um Papo de Violeiro. E hoje estamos aqui na presença do pessoal da Orquestra Camanducaense de Viola Caipira, que veio nos visitar. Cadê os meninos? São Paulo, capital de São Paulo, está a apenas 90 quilômetros da divisa de Minas Gerais, aqui extrema, está a apenas 90 quilômetros. Essa região aqui, a Penha, está aqui pertinho. E vamos fazer hoje uma toadinha ligeira do grande Tião do Carro e Ademar Braga, chamada Sonho de Caboclo. Todinha ligeira. Bora nós! 1, 2, 1. Eu parecia uma cinza daquele
só um sonho, sentei na cama chorando. Hoje está fazendo um ano que você me abandonou. O programa Revista Rural está chegando ao fim. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Te espero semana que vem, ok? Um abraço e até a próxima!